Vem comigo estudar cidadania e protagonismo social. Eu trouxe aqui para nós estudarmos um pouco da aula que a professora passou da disciplina, né? Protagonismo e cidadania. Começando com uma citação de Rousseau. Diz que o homem nasce bom, a sociedade é o que o corrompe. Assim diz Rousseau. Vocês concordam com isso? Alguém já leu Rousseau? Ele é um autor muito polêmico. Tem quem goste muito de Rousseau, tem quem não suporte Rousseau. Antes da gente falar de cidadania, falar de protagonismo, falar de qualquer questão nesse sentido, é importante a gente pensar, já que o tema, né, do estudo é falar do sujeito, de ser sujeito ou ser sujeitado. Alguém já se perguntou se é sujeito ou se é sujeitado na sociedade? Você já se perguntou? Eu sou sujeito ou sou sujeitado? Quando a gente fala em sujeito, a gente está se referindo a uma pessoa consciente dos seus direitos, uma pessoa consciente dos seus deveres, uma pessoa consciente da capacidade de agir. O sujeito é aquele que fez as suas próprias escolhas, que participa de decisões, que tem uma atitude de transformação na realidade onde ele está inserido. Né? Agora, o sujeitado é aquele que aceita as circunstâncias. Ele segue o fluxo, sem contestar, sem questionar a realidade. Ele acredita que ele não tem potencial para fazer nenhuma mudança social. E ao invés de participar, ele reclama, né? Ou ele apenas se conforma e espera que os outros que resolvam o problema. Ou ele apenas deixa a vida passar, né? Espera que quem tem o poder com a caneta na mão tome as decisões que precisam ser tomadas. Rousseau fala que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Faz a gente pensar, de alguma maneira, na influência que o ambiente tem sobre as nossas atitudes. E aí está o entendimento de Rousseau. A sociedade influencia o nosso comportamento. Nós fazemos parte da sociedade. Isso significa, de alguma maneira, que nós também podemos ser influenciado ou temos o poder de influenciar. Vocês concordam? Se a sociedade influencia o meu comportamento, mas eu faço parte da sociedade, significa que eu tenho o poder de influenciar a sociedade de alguma maneira também. E é nesse entendimento de que a sociedade me influencia, mas eu faço parte dela e tenho o poder de influenciar que nasce a cidadania, né? O protagonismo social. Vocês têm vivido como sujeito da própria história de vocês, ou vocês estão sendo espectadores da realidade que estão inseridos? Já pensou nisso? Qual a diferença, né? A gente em ser uma pessoa protagonista da própria história ou daquela pessoa que deixa a vida acontecer? Você acredita que tem a diferença nisso? Historicamente, ao longo de tudo, de todo o nosso processo histórico, a gente pode afirmar que muitas sociedades elas foram ou são marcadas por processos muito severos de desigualdade, de injustiça, de disputa de poder. Historicamente, muitos desses casos eles acabaram gerando conflitos, foram se acumulando, a população deixou de tentar encontrar uma maneira real, pacífica ou institucional para resolver esses problemas. E que com o crescente, né, no clima de insatisfação coletiva, a gente acabou tendo alguns momentos mais complexos. A gente costuma chamar de ebulição social, ou revolta, revolução, que é quando a população ela não busca mais pelo meio pacato a solução do problema, né, que tem, mas ela acaba explodindo de alguma maneira. Esses momentos de tensão social mais intenso por conta, né, de uma insatisfação social que existe, eles buscam de alguma maneira mudar a realidade que está posta para aquela situação. Então, elas tentam mudar ou politicamente ou economicamente ou socialmente mesmo. Se a gente pegar a história, a gente tem vários exemplos que demonstram essa questão de ebulição social, das revoltas, das revoluções. Por exemplo, lá em 1700, a gente teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu como uma reação às desigualdades entre as classes sociais que existiam naquele país. Aí a gente teve
nos Estados Unidos o movimento pelos direitos civis, que era uma luta contra a segregação social. A gente teve aqui no Brasil uma mobilização popular pela volta da democracia, que foi o movimento Direta Já. Alguns mais antigos vão lembrar, os mais novos, né, tem que pesquisar ou já viu na história que teve esse movimento. É algo que faz parte da nossa história. Então, é algo muito importante. Essa matéria é uma matéria que eu gosto muito, porque é uma matéria que abre a nossa mente, né? Muitas vezes a gente está dentro de uma bolha e a gente não consegue ver o quão importante a gente estudar algumas coisas, a gente saber, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E até o próximo vídeo, porque tem muita coisa de protagonismo social e de cidadania que a gente precisa aplicar na nossa vida, a gente precisa estudar e é muito bom. E até o próximo vídeo.